Magnífico dia, amados irmãos. Que o amor e a paz de Cristo sejam abundantes em nosso dia. Que o Espírito Santo nos renove o coração, a mente e a visão. Que neste estudo bíblico e devocional a clareza e a provisão de Deus seja absorvida e todas as respostas sejam agradáveis ao seu coração. E vamos a mais um capítulo das Escrituras para nos fortalecer a fé e o entendimento sobre a vontade do Senhor em nós. Amados, o capítulo 16 de 2 Samuel continua uma narrativa da rebelião de Absalão contra seu pai Davi e apresenta uma série de eventos notáveis. Enquanto Davi e seus seguidores estão fugindo de Jerusalém, eles encontram com Ziba, o servo de Mefibosete, que traz suprimentos para Davi. Davi pergunta sobre Mefibosete, neto de Saul, e Ziba afirma que Mefibosete permaneceu em Jerusalém, esperando que o reino de Davi fosse restaurado. Enquanto Davi e seus seguidores continuam sua jornada, um homem chamado Simei, da casa de Saul, sai e amaldiçoa Davi com palavras duras, jogando pedras e terra em direção dele. Abissai, um dos seguidores de Davi, oferece-se para matar Simei, mas Davi se recusa, acreditando que Deus permitiu que isso acontecesse. Enquanto isso, em Jerusalém, Absalão entra na cidade e estabelece como se fosse o líder. Ele toma conselhos de Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que se voltou contra ele. E eu convido você para lermos na íntegra 2 Samuel capítulo 16, onde vamos retirar ricos conhecimentos, ricas lições para entendermos a vontade do Pai e aplicarmos nas nossas vidas. Zibá e Semei, inimigos de Davi. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 6 cachos de passa e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Zibá: que pretendes com isso? E disse Zibá: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baorim, eis que dali saiu um homem de linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, e saindo ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o, Simei assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruía, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruía? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos:
Eis que meu filho que saiu das minhas entranhas procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que o amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Prossigam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Aitofel e Uzai falam a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquiteto, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não fosses com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, porém daquele que eleger o Senhor, e todo esse povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante de teu pai? Assim serei diante de ti. Absalão e as concubinas de Davi. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai. E se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por este despertar na Tua presença. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão e a Tua graça. Pai, gratidão por esse estudo, por essa oportunidade de levar a Tua palavra aos corações daqueles que precisam de Ti e querem Te acessar de coração e verdade, Pai. Pai, que a clareza desse estudo venha transformando mentes, abrindo olhos, multiplicando a fé, para que todos nós continuamos fazendo com a nossa vida a Tua boa obra. Pai, eu Te entrego todo o nosso planeta e, em especial, Israel. A Tua palavra diz que Tu tem um carinho especial por Israel e eles estão passando por um momento delicado, Pai. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Seu propósito. E de todo o coração, Pai, assim como a maioria das pessoas que me seguem, eu sei que o pensamento é o mesmo. Pedimos paz para Israel, paz para a nossa terra, para o nosso país, a nossa pátria amada, paz nas nossas consciências, em nossas ações e em tudo que nós vamos nos propor a fazer sobre a Tua proteção, Pai, sobre o Teu favor. Nada é na força do nosso braço, tudo é pelo Teu favor, Pai. Que a Tua presença esteja conosco, nos guiando, nos renovando e nos capacitando a realizar a Tua vontade. Pai, que a Tua presença, a Tua benevolência e a visão esteja sobre cada coraçãozinho que aqui me ouve e compartilha da mesma fé, da mesma jornada, da mesma sede de Ti, Pai.
que teu conhecimento seja agradável e aplicável aos corações e à vida daqueles que te buscam. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos a mais uma reflexão poderosa sobre os ensinamentos que este capítulo nos traz, que aplicados com sabedoria de coração e verdade só nos aproximam mais do Senhor e nos capacita a estar fazendo o que Ele planta no nosso coração diariamente. O capítulo 16 destaca como a rebelião de Absalão testa a lealdade das pessoas a Davi e como algumas delas, como Simei, escolhem amaldiçoá-lo em seu momento de dificuldade. Davi demonstra paciência e confiança em Deus, a não se retalhar contra Simei, acreditando que Deus poderia usar essa situação para seus propósitos. A história destaca as traições e conspirações que surgem em tempos de conflito e rivalidade pelo poder. A rebelião de Absalão e a situação de Mefibosete ilustram as complexidades das relações familiares e políticas na época de Davi. E o que nós tiramos para a nossa vida, amados irmãos? Primeiro de tudo é a obediência sempre ao Senhor e a certeza de que tudo que acontece na nossa vida é da aprovação do Pai e é o melhor para nós, que tudo que acontece na nossa vida nós temos que tirar conhecimento, aprendizado. As situações negativas, elas não devem ser vistas como algo para te impedir de acessar. Pelo contrário, as situações difíceis é o que vai te capacitar a chegar mais rápido ao teu objetivo, ao teu propósito. Primeiramente, a obediência ao Pai. Depois, a constância e a persistência em não desistir, em não se deixar abalar pelas negatividades que se levantam diariamente na vida do cristão. Seja na parte da família, seja na parte dos relacionamentos, do trabalho, com as pessoas, enfim. A nossa constância em seguir o caminho do Senhor não pode ter dúvidas. A nossa fé em Cristo, ela precisa ser inabalável. E a cada situação difícil que se levantar, nós não devemos nos importar, porque sabemos que Deus está conosco, Deus está provendo e nos fortalecendo a cada situação. Então essa é a reflexão de hoje. Não importa, sabe, a fase que você está vivendo. A fase que você está vivendo não define a tua vida, não define quem você é. Você tem que abrir a sua mente. Quando eu falo de termos mente próspera, é a gente aprender a enxergar mais além que o amanhã, mais além do que o ano que vem, sempre segurando na mão do Pai. Porque tudo que ocorre na nossa vida é da permissão dele. Eu sei que é muito fácil agradecer quando está tudo bem, mas temos que nos treinarmos a agradecer com mais fé na hora da dificuldade, porque é ali que o nosso amor e a nossa lealdade estão sendo testados. Eu desejo a cada um de vocês um dia repleto da presença do Senhor. Precisando de mim para qualquer orientação ou querendo fazer uma consulta, as minhas redes sociais estão disponíveis, é só me acessar. Porque a gente precisa mesmo blindar o emocional, abrir os olhos da fé, porque é apenas fazendo a vontade do Senhor com a nossa vida, que é a sua boa obra, nós vamos estar prosperando no caminho dele. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo.